O cinema sempre explorou muito a utilização de mascotes e pets em suas obras, e com o passar dos anos, cada abordagem tem sido diferente e eles têm ganho muito dinheiro com isso. É um mecanismo que sempre agrada ter essas personagens, porém, é um assunto que tem me incomodado um pouco. E quando eu fui ao cinema da última vez e eu assisti ao trailer de Devoradores de Estrelas, eu vi que tem um mascote inserido lá e isso pra mim foi a gota d'água, porque já tem algum tempo que eu tô vendo alguns personagens grandiosos sendo rebaixados a mascotes e um abuso até emocional, digamos assim, do público. Então vem comigo, vamos falar sobre essa exploração de mascotes e pets no cinema. Salve pessoal, sejam bem-vindos à Taverna do Leitor, meu nome é José Augusto, aqui a gente faz análise de filmes, séries, livros e, por falar nisso, os livros estão um pouco atrasados, mas eu tenho um livro muito bom de um brasileiro para trazer aqui para vocês, provavelmente vai ser nos próximos vídeos. É uma história bem simples, mas muito interessante, então fica atento aí no canal. Vamos direto ao ponto. Essa questão dos pets e dos mascotes, ela faz com que a gente entre em uma seara de discussão se o cinema é de fato a sétima arte ou se é a máquina de propaganda que foi projetada pelos russos. Ou o cinema, de fato, é arte, ou dá para se fazer arte dali, ou é apenas propaganda. E eu estou trazendo essa situação dos mascotes para exemplificar aqui como sendo um dos pontos que eu poderia trazer para esse tipo de discussão, em que o cinema ele é muito mais uma propaganda do que arte, inclusive muita discussão ideológica e social é inserida no cinema para moldar, mas não é nesse ponto que eu quero pegar, apesar dessa questão dos mascotes e dos pets fazerem parte disso. Bom, e para começar a exemplificar de uma forma bastante honesta, eu trouxe aqui, eu listei alguns mascotes para a gente analisar aqui, que são mascotes que são úteis, são interessantes para a obra, são fios condutores das obras e que são bons mascotes do ponto de vista do cinema enquanto arte, de uma obra que foi produzida para contar uma determinada história e gerar em quem está assistindo algum tipo de crescimento fora o entretenimento. Então nós temos como exemplo o Remy de Ratatouille, que é protagonista da sua própria obra. Nós temos a Dory de Procurando Nemo, que é extremamente importante para a obra e ela traz características que não são fofinhas ou engraçadinhas somente. Ela tem uma construção muito interessante e todo o acessório que tem, que as tartarugas marinhas, todos os outros personagens fazem uma composição boa para a obra. A gente tem o Pooh em Christopher Robin, foi um filme que me emocionou demais e ele não tá lá por mero adereço fofinho. E isso é muito interessante porque o Pooh era para ser um ursinho fofinho e ter somente um apelo emocional. E ele é muito mais interessante dentro da obra do Christopher Robin do que um mero adereço. Aí a gente tem também, a gente pode listar aqui o Mushu e o Grilo em Mulan, a gente tem o Doug em Up, Altas Aventuras, outros que eu não coloquei na lista aqui. Mas se a gente parar para analisar todos esses personagens, a gente chega em uma conclusão. Você não vê boneco sendo vendido desses mascotes. Vez ou outra você vê alguém usando uma camiseta da Dory ou alguma coisa do gênero, até do Stitch principalmente, é uma baita de uma marca, mas você consegue perceber que os bons mascotes, os bons pets inseridos dentro de algumas obras, eles não são lembrados por eles mesmos. Eles não vendem, porque o que de fato vende é a obra em si. Então, por mais que eu goste muito do Mushu, eu assisto Mulan, pelo filme como um todo. Então, filmes interessantes, principalmente Cavalo de Guerra, que eu particularmente sou apaixonado por cavalo. Então, Cavalo de Guerra e Spirit são filmes que o personagem central é um cavalo que você não assiste ao filme apenas pelo cavalo, o cavalo não gera em você vontade de comprar um cavalo. Você não quer aquilo para você, você quer a história, você quer a trama que está sendo montada ali, você quer internalizar aquilo. Por outro lado, a gente tem outros tipos de mascotes, como o Ray Ray em Moana,
como aquele dinossauro híbrido que tem em Jurassic World Recomeço, como o Tuk-Tuk na Raya. A gente tem também os mini Dinobots, todas as criaturinhas fofinhas, uiudinha, para você pegar, querer comprar para ter em casa. E aí a coisa não só piora, como a gente tem um filme ou uma história como Animais Fantásticos, que tem um apelo emocional muito grande em cima dos animais, mas ali já quase que entra uma pauta meio que ambiental nessa situação. Então é uma simbologia de uma pauta ambiental, de preservação, extinção e toda aquela coisa. Então já não entra no âmbito de querer lucrar em cima de bichos fofos, é mais para proteção dos animais em si. A gente tem os Minions, que são criaturas que trabalham pro Gru e que tem filme próprio e todo mundo adora e todo mundo tem camiseta, bichinho, bibelô de tudo quanto é jeito. E já fazendo coro com os Minions, a gente tem os outros dois vitoriosos que são Baby Yoda e Baby Groot. São histórias extremamente sérias, que têm lá seus momentos cômicos, mas que fazem um abuso de pegar um brutamontes, igual era o Groot, transformar num bebezinho e aquilo vende. Vende e vende muito. E o Baby Yoda, ele pra mim, na minha percepção, eu que tenho um perfil de não gostar tanto, de ter encontrado tanto problema em continuações, que eu acho que pegar o grande mestre Yoda, que fez tudo o que fez em Star Wars, e reduzir a um mini bichinho fofinho que precisa de proteção e tal, mas aí é o meu gosto pessoal. Eu não sei se a galera fã de Star Wars concorda comigo, eu não sou um fã da obra, eu só gosto. E eu acredito que é uma opinião bastante válida, uma vez que é uma obra que eu gosto, eu assisti, acompanhei, não sou um aficionado, e aí eu consigo, sem muita emoção, ver que é incômodo. A primeira vez que eu tive contato, que eu vi um Baby Yoda, não me despertou vontade de assistir. Foi, o que estão fazendo? O que a galera tá fazendo? Porque é catar o grande mestre Yoda e diminuir. Ah, que precisa de proteção, que precisa de alguém ficar correndo atrás e tal. Então, enfim, a situação do Baby Yoda é um pouco complexa. A gente tem outro mascote que vende muito, só que esse caso ele fica entre mascotes bem usados e os mal usados, que no caso é o Banguela, de Como Treinar Seu Dragão. Porque o filme, Como Treinar Seu Dragão, ele é incrível, os 3 filmes, e ele vende. É o mesmo caso de Stitch. É um bom filme, isolado, não é um filme pelo Banguela ou só pelo Stitch. É um filme que conta uma história e vende. Eu diria que se fosse para atender aos anseios do cinema, que quer ter lucro, que quer vender, esse seria o melhor cenário. Padrão Stitch e padrão Como Treinar Seu Dragão. Então eu tenho 2 mascotes que fazem parte da obra, que entregam muito para a obra, 2 mascotes que carregam a obra nas costas praticamente e que são comercializáveis. E é muito engraçado você ver que todos esses mascotes que são fofurinha, que todo mundo compra, todos eles são com traços extremamente simples de design, para ser reconhecido assim com muita facilidade. A cor ela é muito diferente uma da outra, para você reconhecer. Então você vê um bichinho marrom e verde de longe, você sabe que é o Mini Yoda. Você vê um bicho azul de longe, você sabe que é o Stitch. Você vê um bicho preto de longe, você sabe que é o Banguela. Normalmente com o olho bem grandão, para dar um olho grande com emoção no olhar. Eles são muito expressivos. Eles têm sons característicos muito curtos, que é o caso do Groot. I am Groot. Então, assim, são características que formam um subproduto do cinema para que ele seja vendido posteriormente. E assim, é ruim? Não é ruim. A questão é, a gente tá saindo de casa, pagando cinema, pagando streaming para assistir a uma propaganda. E aí você pega as pessoas mais conservadoras, que criticam um pouco o cinema, fala que cinema não é arte, e nesses momentos eles estão cobertos de razão. Às vezes você cria uma história magnífica, mas você tenta inserir um negócio comercial lá, e o que quebra as pernas é que o comercial, ele vai matar a história que você contou.
que diferente dos filmes bons que eu listei no começo, dos mascotes bons que eu listei no começo, que você vende a obra, todo mundo gosta da obra, todo mundo gosta de Mulan, não é por conta só do Mushu, é por conta da Mulan, por conta da história. Todo mundo gosta de Nemo, Procurando Nemo, Nemo foi muito bom, porque a história é boa. Ratatouille, a história é boa. Então você não revisita a obra para ver o rato, você revisita a obra para ver a obra. Enquanto que boas obras são destruídas porque tem um mini alguma coisa no meio da obra, que chama todo o foco e faz com que o cinema jogue o foco em cima disso. Tudo isso posto, a gente cai no filme Devorador de Estrelas, que para mim foi a gota d'água pelo... Quando você assiste ao trailer, você percebe que o Alien, que é uma pedra muito simples, atendendo a todos os requisitos, engraçadinha, imita o Ryan Gosling, bonitinho, faz todos os gestos, se comunica, não sei o quê. Ele é todo fofinho, ele é todo frufruzinho. É pra tirar aquele da galera no cinema. Eu fiquei chocado porque, assim, quando começa o trailer, eu tava muito interessado no filme. Podia ser uma porcaria. O filme poderia ser uma porcaria, mas eu tava interessado. Começou um trailer interessante. Preciso que venha conosco. Eu sou professor numa escola de ensino médio. O sol está morrendo. 347 biólogos de 21 países estão mobilizados neste momento. Se não agirmos, tudo no planeta será extinto. E aí, do nada, ele começa a ter comunicação com um alien. Tudo bem ele ter comunicação com o alien. Tudo bem a história. A hora que se apresentou o alien, falei, cara, é um mascote. Ninguém cria uma criatura medonha, um alien feio, igual o próprio Alien mesmo, dos filmes antigos, o Predador. Ninguém cria um humanoide com algumas peculiaridades, pega aquela criatura e coloca ela para interagir. É um alien, é uma criatura às vezes meio grotesca, às vezes um pouco bizarra, mas que tá interagindo com ele. Ela não precisa matar ele. Às vezes para ele ficar com um pouco de medo e tal. Agora não. É uma pedra com bracinho e perninha todo fofinho. Cara, não tem como. Não tem como. A impressão que dá é que a galera não quer fazer um filme pro filme ser bom. Escreve uma história meia bomba, escreve qualquer coisa, um alien que ajuda o protagonista a salvar o mundo. Tá, precisa ser fofinho. Isso só mostra que o cinema é uma máquina de propaganda. O cinema ele se esforça para ser uma máquina de propaganda. Com excelentes atores, com excelentes roteiristas, bons diretores, com boas histórias para se contar, eles precisam vender um subproduto e lucrar em cima do subproduto o tempo todo. Esse foi meu vídeo para compartilhar minha indignação com vocês a respeito dos mascotes. Isso tem atrapalhado demais a minha experiência com filmes, porque você percebe que parece que tem mais preocupação em emplacar um novo mascote de sucesso, ou pelo menos usar o mascote para salvar uma obra ruim. Então, são vários exemplos de mascotes bons e ruins que a gente tem, e são pouquíssimos os que conseguiram serem bons e venderem. Bom, deixa aqui nos comentários se você compartilha da mesma indignação, se você tem alguma opinião diferente, se isso tem te incomodado ou não. Se inscreva no canal, compartilha aí com seu amigo que gosta de cinema, que talvez concorde ou discorde de mim. E te espero nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Valeu e fui!